Olá, muito boa noite. Estamos chegando com o Placar Transamérica nesta sexta-feira, dia 24 de junho de 2016. A partir de agora, vamos falar do Campeonato Brasileiro, Série A e também Série B. Os nossos times em ação, o Atlético Paranaense jogando contra a equipe do Grêmio na Arena. Jogo importantíssimo para o time do Atlético Paranaense. A equipe do Curitiba contra o Figueirense. E o Paraná Clube jogando contra o Joinville pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir agora os destaques desta sexta-feira. Principal destaque do Atlético Paranaense nessa sexta-feira fica por conta do retorno da delegação de Chapecó. O time rubro-negro vai realizar apenas um trabalho que acontece amanhã, visando a partida contra o Grêmio, domingo na Arena da Baixada. O time Coxa Branca foi a campo ontem e acabou empatando contra o Internacional, flertando com a zona do rebaixamento. Paraná Clube recebe o Joinville na Vila Capanema neste sábado. Tá legal, e portanto, os destaques do Placar Transamérica nesta sexta-feira. Comentarista, sexta-feira, Enio Cavalles, ele vê, ele manda entendeu? Sexta-feira, à noite, tudo bem? Boa noite, Joel. E aí? Tudo bem, Joel? Boa noite tudo a bem, todos boa noite. Que estão nos assistindo, né, Joel? Meu destaque vai para o jogo do Curitiba ontem, né? Meio preocupado com o Curitiba, disputou 30 pontos, né? E ganhou 9, né, Joel? É muito pouco para um time que queria estar na ponta da tabela, né? Aí me contrata um diretor de futebol, o Milton Cruz, ele não sabe se vai ser diretor de futebol ou treinador. Imagina, a pessoa está vindo e não sabe qual o cargo que ele vai ocupar. Direção do Curitiba está de preocupar, viu, Joel? É complicada a situação do Curitiba, vamos torcer para que consiga um bom resultado contra a equipe do Figueirense. Teve empate ontem contra o Internacional, muitos torcedores não gostaram. Mas está ali liderando o campeonato, a equipe do Internacional, mas jogando em casa você tem que buscar os 3 pontos. Vamos saber do nosso Eduardo Destre e as informações do Verdão aqui no Placar Transamérica nesta sexta-feira. Um abraço, boa noite, Destre. Uma boa noite para você e uma boa noite para o telespectador que está conosco curtindo o Placar Transamérica desta sexta-feira. Time Coxa Branca foi a campo ontem e acabou empatando contra o Internacional, flertando com a zona do rebaixamento. Time alviverde que vai buscar reabilitação no jogo contra o Figueirense, jogando no próximo domingo. Aliás, o técnico Pachequinho já vai ser o nosso convidado para falar a respeito dos erros da equipe alviverde, aquilo que ele observou que está inadequado dentro do seu planejamento para a equipe Coxa Branca. Mais uma vez, o Coritiba conseguiu tomar um gol de arremesso lateral, a exemplo do que já acontecera anteriormente contra o Palmeiras. Ontem não foi diferente. Jogadores da equipe Coxa Branca sendo aí cobrados pelo treinador alviverde em relação a esta situação. Coritiba jogou e empatou ontem com o futebol de Wilson, o Alisson Maia, depois Iago, Lucas Claro, Nery Bareiro que fez o gol e conseguiu ser expulso, Carlinhos, Edinho, Juan e Rui. Depois Vinícius, Dodô, Kleber e Felipe Amorim. Depois Leandro. O técnico Pachequinho já inicia a montagem da equipe Coxa Branca, visando o compromisso deste domingão, podendo contar aí com as voltas do João Paulo, jogador importante neste meio-campo dentro da formatação tática da equipe alviverde, e também Juninho, zagueiro que é tido aí como um dos líderes, apesar da pouca idade da equipe alviverde. Já eu retorno e trago comigo a palavra do Pachequinho, falando a respeito daquilo que ele precisa corrigir, visando o compromisso do próximo domingo, onde o Coxa vai buscar reabilitação dentro do Campeonato Brasileiro. Por hora, eu retorno com você, aí nos estúdios do Placar Transamérica. Legal, Eduardo Destre falando do Curitiba aqui no Placar Transamérica. E o empate de ontem 1-1 contra a equipe Internacional. O torcedor não gostou muito do empate, não, em casa. Mas jogando contra o Internacional e a fase que o Curitiba passa, eu não sei, de repente foi um bom resultado. Eu acho que pode ter sido um bom resultado pelo seguinte, já no meu modo de ver. Porque o Curitiba estava perdendo o jogo, né? Então, como se diz no futebol, o Curitiba saiu no lucro. E nesse lance que o Internacional fez o gol, eu acho que o goleiro Wilson falhou. Não sei se concorda comigo. Olha o Wilson, né, que tá, ó. Olha, ele tá adiantado. Não sei se ele tá com o braço curto. Tá com o braço de anão. Mas aí é o seguinte, o Wilson sempre comentado aqui, nos últimos jogos, depois que ele voltou da contusão, não tem se apresentado bem, né? Eu acho que ele tá faltando uma comunicação, na verdade, né? Porque um goleiro experiente dele não pode tomar um gol daquele ali, Joel. Pode tomar, né? Pode tomar, né? Tem tomado uns gols que o torcedor, é claro, fica irritado, não poderia ser diferente.
esse jogo aí com todas as condições de conseguir aí um bom... Aí, ó, já fez uma boa defesa. Já fez, não, ele fez altos e baixos. Não, ele tem entendeu? altos e baixos. Ele fez outras defesas importantes para o Curitiba também, né? Mas é que o momento que o Curitiba está vivendo, essa tipo que eu chamo de uma turbulência, né? Que nunca acaba essa turbulência do Curitiba. Agora essa bola, ele fez uma boa defesa, mas só que é o seguinte, a defesa dele, ele rebateu meio para frente. Tem que ser para lateral, né? Exatamente. Se o jogador do Internacional estivesse um pouquinho mais atento, poderia ter feito um gol. Então o Curitiba vai ter muito serviço e tem um jogo dificílimo domingo lá contra o Figueirense, né? Então o Curitiba também, não sei o que está acontecendo com o Curitiba. Eu acho que o Curitiba, o diretor de futebol disse que vai ser apresentado segunda-feira, né? Mas como eu falei no início, não sabemos se ele vai vir para treinador ou para diretor, executivo, né? Ele não sabe qual será a sua função. O próprio Milton Cruz deu uma declaração que ele vem para ser diretor e técnico. Ele deu uma declaração. Mas isso não existe, né? Não existe. Como é que ele vai ser diretor de futebol e treinador, já fica complicada a situação. Tem que esperar segunda-feira, quer dizer, então segunda-feira possivelmente o Pachequinho volta para o seu lugar de origem, né? A não ser que a diretoria estava buscando um diretor de futebol e também na sequência um treinador, então, bom, você vem como diretor e treinador para receber um salário, duas funções do salário. Só que não funciona, né? Não vai funcionar. Ou o cara faz uma bem ou outra, não vai conseguir fazer as duas bem, né? Boa, né, Joel? Então o Curitiba está vendo o Curitiba com muita dificuldade. Imagina um time que disputa 30 pontos, ganha 9, já estamos indo para a 11ª rodada. Jogo difícil em Florianópolis ainda contra o Figueirense. Curitiba vai ter que arrumar muito bem seu time para jogar lá. Imagina a cabeça dos jogadores como é que estão, né? Porque tempo para treinar, todo mundo fala que não tem, né? Treinar você tem que fazer o seguinte... Hoje é sexta, já viaja amanhã à tarde possivelmente, né? Fica difícil para jogar contra a equipe do Figueirense, que procura também aí um espaço... Agora esse lance também, deixa eu contar uma coisa, hein? Foi no meio do jogador. Jogador inocente, né? Fora de ritmo de jogo, perdeu o lance da bola e daí o que para não perder quando o jogador já chega no meio. Deu no meio. Aí não tem como, é cartão mesmo. Fica difícil, né? Agora a sorte que do Curitiba está voltando o João Paulo, né? Que pode ser um belo jogador que muita gente não gosta. O João Paulo está dando as cartas, né? João Paulo parece que está dando as cartas no Curitiba. Parece que no treino ele manda, eles mandam. Diz, esse joga, esse não joga, viu? Esse me buzinaram na minha orelha, que ele está dando as cartas lá em cima do Pachequinho. Eu espero que isso seja uma grande mentira que eu recebi essa notícia. Porque o Pachequinho tem caráter e eu acho que o Pachequinho não admitiria que ninguém escalasse o time, né? Não, o Pachequinho não é esse o caminho. O Pachequinho, ele assumiu como treinador, é o cara que domina a área, essa é a grande realidade. Então eu espero que essa notícia que me passou que seja bem furada, entendeu? Mas temos que averiguar mais de perto se o João Paulo está dando as cartas mesmo lá, viu? Daqui a pouco nós vamos falar mais do Curitiba em relação ao jogo contra a equipe do Figueirense, um pouco mais também em relação a esse empate contra a equipe do Internacional. Agora, vamos saber as informações do Atlético. O Atlético que pega a equipe do Grêmio, veio de empate contra a Chapecoense em 2 dias, né, para decidir uma partida, mas foi um bom resultado do empate em 1-1. O Daniel Valdrigues está chegando aqui no placar Transamérico. Abraço, boa noite, Daniel. Muito bem, um forte abraço para o amigo que acompanha o placar Transamérica. Nós estamos chegando para falar a respeito do Clube Atlético Paranaense. O Furacão que retornou de Chapecó com 1 ponto na bagagem e agora nos próximos 3 compromissos não vai sair de Curitiba. Joga domingo contra o Grêmio na Arena da Baixada. Na quarta-feira vai como visitante ao Couto Pereira no clássico contra o Curitiba e no outro sábado recebe a equipe do América Mineiro também na Arena da Baixada. Por isso mesmo, a expectativa é de resultados positivos, claro, como sempre, mas não com o desgaste das viagens, já que o Campeonato Brasileiro, as equipes se deslocam por todo o território do nosso país. Para o compromisso contra a equipe do Grêmio, o técnico Paulo Autuori teve toda a sua programação sendo modificada devido ao jogo contra a Chapecoense, que começou na quarta-feira e foi paralisado na segunda etapa e teve a sua conclusão apenas na quinta-feira. Os jogadores fizeram um trabalho regenerativo hoje pela manhã no CT da Chapecoense em Chapecó. À tarde viajaram para a cidade de Campinas para a cidade de Curitiba, aonde o Furacão então se reapresenta amanhã. Hoje à tarde e noite folga para os atletas e amanhã o trabalho lá no CT do Caju. Daqui a pouquinho eu trago mais informações aqui no Placar Transamérica. Tá legal, tem o Daniel Valdrigues falando do Atlético aqui no Placar Transamérica. O Atlético que tem esse compromisso contra a equipe do Grêmio, um jogo que na Arena, né, tem o 100% de aproveitamento dos jogos na Arena. Será que vai prevalecer no final de semana ainda? Olha, espero que o Atlético prevaleça em 100%, mas o Grêmio é um osso duro de roer, né?
Eu vi o jogo do Grêmio ontem, ele vendeu caro a derrota pro Vitória. Apesar que o Grêmio está com 4 desfalques, viu, Gel? Porque teve os amarelos, tinha dois ou três com cartões amarelos, tomaram o terceiro amarelo, e o zagueiro Bressan foi expulso, né? O Bressan já é um que já não joga, mas os que tomaram cartões, né? E tem mais os 2 machucados, né? Vamos ver se dá tempo de se recuperar até domingo. Então vai ser uma grande partida, né? Porque o Grêmio é um time difícil, não deixa quase jogar, marcação muito pesada, muito dura, E o Atlético né? vem de um resultado contra o Chapecoense foi um bom resultado, né? Foi, dois dias, de né, tudo que aconteceu, né? partida. Para tudo que aconteceu perante a torcida. Olha lá, ó. E o Walter foi o jogador que mais teve chance durante os 2 dias de jogos do Chapecoense. Na quarta-feira. Ele teve 5 chances claras de gol e não fez de novo o jogo. Isso me preocupa um pouco. No primeiro tempo do jogo, na quarta-feira à noite, né? Ele teve 2 chances e não converteu. E ontem, né? À tarde também ele teve mais 2 ou 3 chances e não fez, né? Esses são os lances do segundo tempo, no caso ontem. Quer ver, o Walter vai ter uma... E o Atlético, um ponto, legal, acho que fora de casa. Fora né? de casa, um ponto, você tem que somar, aquilo que eu sempre falo. Se somando ponto, você não fica muito distante dos outros times, né? Dos primeiros colocados. O difícil é quando você perde 2 seguidas ou 3 seguidas, daí a distância vai ficando para trás, né, Joel? Aí o detalhe, né? Agora para o jogo contra a equipe do Grêmio... Mas o Everton salvou o Atlético na partida de ontem, no segundo tempo. segundo tempo. Acho que foi essa jogada aí, vamos ver. Essa aí, ó. Essa jogada aí ele salvou. Defesa... Importantíssima. Totalmente praticamente batido o goleiro, né? Olha lá, o Everton está sendo um goleiro assim, a nível de seleção brasileira, né? Ele tem algumas vezes ele tem umas falhas e tal, mas é um cara que tem crédito. E as falhas que acontecem hoje com o Everton não são fatais. Não gera gols, né? Não gera gols, então até aí tudo bem. Diferente, então são detalhes que você pode, inclusive, consertar. Agora para o jogo contra a equipe do Grêmio, provavelmente, daqui a pouquinho o Daniel volta para falar do Atlético, a presença do Nicão, que já está 100% desse trabalho que ele fez. E eu acho que o André Lima também, né? Porque o Evandro está fora, né? O Evandro vai ser negociado, diz que enquanto o autor já deu uma declaração que enquanto ele está sendo negociado, enquanto não define a situação dele, por enquanto ele não joga mais no Atlético até que define a situação. Se ele vai para o Udinese, se ele fica, o que vai acontecer com ele. Então o Evandro já é um atacante a menos que o Atlético tem. Então sobrou o Nicão, o Giovani e o André Lima e o Walter, né? Tá, e aí de repente a presença do Vinícius também no meu campo. O Vinícius joga um pouquinho mais para trás e o Vinícius quando está entrando no time está entrando bem também, né, João? Então eu espero que o Vinícius mantenha a regularidade para dar mais poder ofensivo para o Atlético, né? O Atlético que tem aí o Eduardo na lateral da direita, que é o titular da equipe, né, jogando o Léo, mas o titular é o Eduardo. Quando o Eduardo joga, Enio, não sei se você concorda, e a presença, claro, do André Lima na frente facilita para o André também. Porque o Eduardo é um jogador que tem um pouco mais de facilidade no fundo, cruzamentos mais qualificados. O Eduardo tem a facilidade de cruzar muito fácil para o André Lima, né? Os cruzamentos dele são mais perfeitos. Do Léo já não. O Léo já não tem essa característica de cruzamentos muito perfeita. O Léo é mais jogador de explosão, né? Sai e vai para cima do adversário. Então, eu acho que o Eduardo rende mais. De repente o Léo virou titular absoluto, né? Não entendi essa também do Paulo Autuori, né? Então agora esperar para ver quem que ele vai escalar domingo, né? Mas jogando em casa, Enio, o time do Atlético jogando em casa, eu acho que esse lance do rodízio aí, já cansei de falar, né? Não sei, pro técnico funciona, que movimenta todos os jogadores, mas aí você faz um gol, 2, você é artilheiro, vai pro banco, volta, então fica difícil. Mas vamos respeitar aqui o Paulo Autuori, até porque tem conseguido bons resultados, é um cara inteligente, um cara que conhece de futebol, e nesse jogo contra a equipe do Grêmio, com o apoio do torcedor, já facilita um pouco mais. E volta a dizer, jogando em casa 100% de aproveitamento, o Atlético tem como vencer o Grêmio. E se conseguir um bom resultado, ou seja, a vitória, o Atlético sobe muito em relação à classificação. Pontos, né? Exatamente. Vai para 17 pontos, fica entre quinto e sexto lugar, dependendo dos outros times que vão jogar também, tipo o Santos, né? O Santos, acho que é o Fluminense, o próprio né? Internacional, o próprio Chapecoense Grêmio, vai jogar, que tem o Chapecoense, São Paulo tem 15, né? Então eu acho que o Atlético vai dar um grande pulo. E o horário do jogo domingo é um horário bom, 16 horas, né, João? Com esse clima que está fazendo em Curitiba, nada melhor que jogar mais cedo, né? Eu acho que é um horário bacana. Não tem previsão de chuva, né? Nada, né? O torcedor vai ficar de boa, depois pode assistir aí a final da Copa América Centenário, que é às 21h, Chile e Argentina. Eu acho que vai dar um bom público, até porque o Atlético trouxe o empate de Chapecó, então isso motivou um pouco a torcida, né? Aí hoje todo mundo sabe que o Atlético diz que vai extinguir a torcida organizada. Não sei se isso não vai causar um tumulto, sabe? Você é a favor ou não, contra essa posição? Olha, o que a torcida do Atlético vem quase em todos os jogos do Atlético, a torcida organizada do Atlético tem feito, eles têm que tomar uma medida mais drástica, porque o Atlético está pagando muito na justiça, uma torcida desorganizada, né? Desde Joinville, multa para cá, multa para lá, e eu acho que o Atlético, essa é a minha opinião,
Sim, eu acho que o Atlético está agindo certo e xinguei a torcida organizada. Eu nunca fui muito a favor de torcida organizada. Eu acho que eles se prevalecem muito com o clube, eles ganham em cima do clube. Eles querem ingresso de graça, eles querem isso, querem mandar no clube, jogam pedra no ônibus, agride jogador. Não, isso não é por aí. Não é por aí. Então eu acho que o Atlético, o Atlético vai ser o primeiro clube do Brasil a tomar uma atitude drástica, né? E xinguir a torcida. E eu acho que isso a torcida do Atlético, porque eu fiz até agora, merece. Ela ajudou o Atlético? Ajudou, não concordo que ajudou muito o Atlético. Mas do jeito que está indo, a coisa só tem a piorar, João. Eles faixa para cá, faixa para lá. E a maior branca foi aquela faixa contra o Santa Cruz, né? Aquela faixa contra o Santa Cruz, ali começou. Eles já sabiam que eles tinham que ia ter alguma punição. Só que essa punição eles viram que deu. Foram mexendo e não deve, né? Tá aí. Bom, daqui a pouco nós vamos falar mais do Atlético Paranaense aqui no Placar Transamérica nessa sexta-feira. O time do Paraná joga amanhã, às 4 da tarde, na Vila Capanema, contra o Joinville. A Fran Azevedo está chegando aqui no Placar Transamérica com toda aquela categoria. Chega mais, Fran. Boa noite para você e para todo mundo que acompanha o Placar Transamérica. É isso aí, eu chego agora e comigo as informações do Paraná Clube. Hoje à tarde, o Tricolor fez o último treinamento porque amanhã recebe o Joinville na Vila Capanema às 4 horas da tarde pelo horário de Brasília. A partida é válida pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Praticamente metade do time titular está no departamento médico e, por isso, o técnico Marcelo Martelotti terá que improvisar. Estão de molho os volantes Jean, Anderson Shoa e Lucas Otávio, o meia Nadson, o lateral esquerdo Rafael Carioca, o zagueiro João Paulo e o atacante Robert. Destes, apenas o Rafael Carioca tem chance de ser liberado e encarar os catarinenses amanhã. O Robert pode deixar o DM também, porque sofreu apenas uma lombalgia, que é aquela dor na região lombar. A equipe paranista deve entrar em campo com a mesma formação, no sistema 4-4-2, que foi aquela utilizada contra o CRB. Se o Rafael Carioca estiver bem, ele fica com a vaga ocupada por Fernandes. Sem o Jean, o Anderson Shoa e o Lucas Otávio, é provável que mais uma vez o Basso e o Leandro Silva sejam improvisados como volantes. O Murilo Rangel deve entrar mais à frente como criador das jogadas. E a dupla de frente será formada por Robson e por Lúcio Flávio. Dessa maneira, Paraná deve entrar em campo amanhã com Marcos no gol, Diego Tavares na lateral direita, Pitt e Alisson na zaga e o Fernandes na lateral esquerda. No meio, Basso, Leandro Silva, Murilo Rangel e Valber. E na frente, o Robson e o Lúcio Flávio. O meu palpite é esse. Qual que é o de vocês? Eu deixo os comandos aí no estúdio. Até depois. Olha, Fran Azevedo, eu nem vou discutir em relação a isso. Você acompanha o dia a dia, sabe tudo do Paraná Clube, eu acho que é esse time mesmo, né, Enio? A presença do ataque com o jogador Robson e o Lúcio Flávio, não tem não tem muitas opções, né? Tem o Henrique, mas o Henrique tem o Henrique e o Hobbs, né? O Hobbs também não vem bem. O Hobbs não vingou, né? Não vingou. Pelo menos até agora. Até agora, não sei que eu gosto de falar do jogador, porque geralmente o jogador faz eu queimar a língua, né? Então, você gosta, né? Você, o Cascavel vai ser rebaixado, o J. Malucelli vai ser campeão. O Ítalo não joga nada, foi pro São Paulo. O Ítalo foi pro São Paulo, Rede. Então eu gosto de falar mal, pelo menos vai ajudar o Paraná, se ele jogar bem, né? Agora, pelo que eu contei por cima, são 7 desfalques, né, João? É muita coisa para um time, né? Eu acho que o peso ali, veja bem, na zaga, por exemplo, na zaga em relação ao João Paulo, que está fora, entrou o Alisson, não mudou normal, porque o Alisson devia ser o titular. Meio campo, o Leandro Silva jogou muito bem contra o CRB, ao lado do Basso. O Basso também não complicou quando entrou, né? O ataque é o que o Paraná tem de melhor, né? Que é o Robson e o Lúcio Flávio. O Robson e o Lúcio Flávio. No meio campo, Valber, Murilo Rangel. O Murilo Rangel, bom jogador, arremata bastante de longe, é um jogador bem interessante para o Paraná Clube. Eu acho que essa foi uma boa contratação, o Murilo Rangel. Ele dá um poder de ofensividade para o Paraná muito grande, né? É um jogador que conhece muito, ele tem a facilidade, inclusive, na armação, né? Na armação, ele sai para o jogo, ele trabalha bem a bola e o arremate dele é muito bom. Chuta bastante quase longe, que ele faz o gol, né? Quase que ele fez o gol. É um jogador que tem essa facilidade. Aí o Paraná tem uma opção a mais, até porque o Valber, ele trabalha pela direita. Quando o Valber vai para a direita, o Murilo... Então eles fazem um revezamento legal. Isso complica, inclusive, Enio, na marcação do E o Tavares está bem na lateral direita, o Diogo Tavares está bem na lateral direita. Então acho que o Paraná está indo pelo caminho certo. Mas só que o Paraná tem que pensar uma coisa amanhã, né, João?
não tem como não ganhar do Joinville. Meu Deus, Não, você são 3 pontos de contra o Joinville. Independente, os 3 pontos é importantíssimo para o Paraná amanhã. Nem que seja os 45 do segundo tempo, mas tem que trazer os 3 pontos amanhã para o Paraná. Senão a situação no Paraná, eu começo a desacreditar no Paraná, porque daí vai se distanciar muito longe, vai ficar muito longe dos primeiros colocados. E o detalhe, nós sempre aqui bate na mesma tecla. Em relação aos jogos em casa, você não pode perder ponto Já em perdeu casa. 7, já. Já perderam 7 pontos Em em casa. casa. Então, quer dizer, jogando agora na Vila Capanema, com o apoio do seu torcedor, Joinville está lá embaixo, sábado, né? 4 da tarde, eu só achei assim, a diretoria deveria ter feito aí um esquema, uma promoção, melhor, levar o torcedor, mas acho que 4 da tarde, no sábado, a torcida vai comparecer assim na Vila Capanema e o Paraná tentar buscar os 3 pontos. Com o time que jogou contra o CRB, vai manter o mesmo ritmo. E o Marcelo, que não conseguiu ainda colocar um esquema diferenciado, um esquema de trabalho dele, o que ele fez? Vai ter que manter a mesma equipe, pelo menos já vai ter um melhor entrosamento. Já no vai jogo ter um de amanhã. padrão um pouquinho melhor no jogo de amanhã, né? Eu acho que aí Exatamente. ele está sendo coerente e mantendo a mesma equipe, até porque, como a gente fala, faltou tempo para ele treinar, né? Ele chegou há uma semana em Curitiba aí e só pegou tempo chuvoso, né? Quando chegou no Nordeste já teve que retornar no dia seguinte, acho que 2 ou 3 jogos, 3 treinos ele fez. Então eu acho que tem que manter o time que vinha jogando mesmo, não pode fazer muita alteração, senão o plantel vai sentir muito, né? Como a Fran passou as informações para a gente aqui no Placar Transamérica em relação ao Rafael Carioca, a dúvida, né? Se o Rafael for para o jogo, evidentemente que vai jogar na lateral esquerda. Aí o técnico pode até aproveitar o Fernandes no meio. No meio, né? Porque aí ele joga com uma equipe um pouco mais ofensiva, ou seja, ele pode sacar o Baço, joga com o Leandro Silva na marcação, né? Murilo um pouco mais atrás, aí sim o Murilo fazendo um trabalho um pouco mais saindo, ajudando a marcação. E eu acho que para jogar com o Joinville, Joel... E libera o Fernandes no meio. Ou o Fernandes também, que faz o trabalho de volante. Sim, mas eu acho que o Marcelo devia com um time mais ofensivo desde o início já para enfrentar o Joinville, porque ele não pode ter medo do Joinville jogando em casa, jogar com 2 ou 3 volantes como eles gostam. Mas né? aí, no caso, se o Rafael Carioca tiver condições de atuar na equipe do Paraná, aí sim ele tem como aproveitar o Fernandes no Por isso que eu meio-campo. digo, ele tem já... Aí você ganha um pouco mais de velocidade. Eu acho que ele já tinha que, já desde o início, já ir para cima do Joinville, já atacar desde o primeiro minuto, né? E até fazer o gol. E daí depois lá na frente para pensar em segurar o jogo. Mas a princípio ele tem que ganhar o jogo de qualquer maneira amanhã, senão até o próprio trabalho dele já começa a ficar em dúvida, né? Ele chegou, não vai ter tempo de trabalhar. Tudo bem, mas daí já começa. Mas né? você tem 2 rodadas, você 9 já tem pontos ele vai disputar, se vai ganhar 1, daí o pessoal dizer, o culpado não era o Claudinei de Oliveira, né? Mas não era, o Claudinei, na verdade, não é, na minha opinião, né? Não foi o culpado em relação a essa campanha do Paraná. Eu acho que aí depende muito em relação da diretoria, que houve um probleminha, que faz parte do passado, tem que seguir a vida do Paraná Clube. Agora, um detalhe em relação ao Paraná ainda. O Lúcio Flávio é um jogador que está precisando ter uma jogada para ele. Ele está saindo muito da área, está vindo buscar a jogada, está sentindo dificuldades em poder marcar presença na grande área. E quando ele consegue fazer isso, né? Não é um jogador que tem essa característica de jogar. Ele é mais como fixo, pivô. né? Mas aí tem umas jogadas pela esquerda, pela direita. Agora o Lúcio Flávio está precisando de uma jogada trabalhada para ele, para que ele possa fazer os gols também. Porque daí o Lúcio Flávio já pensa assim, que ele já está entrando no desespero. Como ele não vem fazendo gol, Joel, o atacante vive de gols. Ele está saindo da área até para ver se ele consegue resolver a situação, né? Mas não é assim que ele vai resolvendo. Exatamente, isso que eu ia falar, também em relação à parte individual. Tem jogador no Paraná hoje, e aliás, você pega o Valber, às vezes, Lúcio Flávio, eles querem resolver o Robson Robson teve um jogo do CRB, eles querem resolver sozinho. Ele ficou na pequena área, de vez ele tocar para o Lúcio Flávio, ele chutou, se ele toca para o Lúcio Flávio está sozinho no gol. Ele foi chutar, o goleiro defendeu, então, até houve reclamações, um discutiu com o outro na hora do jogo. Tem coisas que não podem acontecer, porque aí você perde uma oportunidade, de repente, de conseguir uma vitória. Porque futebol é conjunto, né, Joel? Não adianta você querer resolver sozinho. Você sozinho. pode resolver sozinho quando está ganhando de 3, 4-0, que tem para queimar, lenha para queimar, né? Mas quando está 0-0, você tem que fazer o básico, né? Ou, de repente, você está lá, mano a mano com o zagueiro. Você está mano a mano com o zagueiro, você vai para cima, vai tentar resolver sozinho. Agora, quando você está com 2 ou 3 jogadores na jogada com você, você tem que fazer o melhor. Tabela, exatamente. Isso aí é o beabá do futebol. Não tem como, né? Aí quer resolver para ficar de herói, é que nem o Robson no último jogo. Foi bater o pênalti para ficar de herói. No fim, complicou tudo a situação no Paraná. Porque não é, eu repito aqui, não era para ele bater o pênalti, né? Mas a cobrança de pênalti dele... Quem era para bater era o Valber. Ele foi lá e tomou a bola do Valber. Mas ele foi com a vontade, hein? Mas é que ele queria resolver, vou sair como herói, né? Vou bater o pênalti, sofri o pênalti, vou bater e vou fazer o gol. Só que deu tudo ao contrário. Daí o que acontece? O Paraná perde,
a perca dos pontos ia tudo para cima dele, né? Porque ele quis resolver sozinho, é que nós falamos assim, não pode resolver Mas sozinho. hoje, com esse problema em relação ao pênalti, a cobrança de pênalti, ele fez o gol aos 45, mas é o melhor jogador hoje, assim, em termos de atacante do Paraná no momento. No momento, É um cara sim. que ele tem uma facilidade, quando ele cai na esquerda, ele entra pelo meio com facilidade batendo, quando sai para a esquerda, para a direita. Então é um cara que tem, assim, tem crédito, né, com a torcida do Paraná. Só que eu digo assim, se ele não for tão individualista e passar pode melhorar. Nossa, a moral dele vai crescer muito mais dentro do elenco. Porque além de fazer gols como ele tem feito, ele vai dar passe para gol, ele vai sair como, além de fazer gols, ele dá os passes. Então ele vai ter, a moral dele vai lá em cima com o treinador, com a torcida, né? E mesmo ele fazendo gol, mas perdendo, aí a torcida já começa a ter a cobrança, né? Você arriscaria aí um número de público para amanhã na Vila Capanema? 4 mil pessoas? A torcida do 5 mil Paraná pessoas, não gosta muito de Vila Capanema. Se a gente pegar os jogos do Paraná, é 2 mil. Mas é um momento importante para o Paraná, né? Eu acho que amanhã eu vou chutar, para ser bem otimista, Joel. Sábado à tarde. Eu espero no mínimo 6 mil pessoas. Eu acho que é um público legal, 6 mil para empurrar o Paraná. Pelo horário do jogo, horário não bom. vai estar chovendo. Curitiba hoje... Não, qual é a previsão para amanhã? Curitiba, previsão amanhã é sol, que eu ia falar, né? Sol com mais ou menos a temperatura deve ficar em torno de 15 a 16 graus. 15 a 16 graus em Curitiba. Em Pontal do Sul, quanto? Pontal é mais quente, o litoral deve bater uns 20, né? 18 graus em Pontal do Sul, aí, tá aí. Vai dar praia. O prefeito vai estar lá. Vai dar praia, então. Muito bem, aqui no Placar Transamérica, daqui a pouquinho vamos falar mais do tricolor do Paraná Clube. Agora vamos falar da Rota das Cachoeiras em Corupá, Santa Catarina. Você que não conhece, vale a pena conhecer. Você está falando aqui em relação a esse lugar maravilhoso, lugar fantástico. A temperatura vai estar agradável. Vai estar agradável para você descer, né? Vai para Santa Catarina, em Corupá. Em 3 quilômetros você conhece 14 belíssimas cachoeiras, lugar seguro, bem sinalizado para você levar crianças. Você passa um final de semana, tem um espaço para fazer também aquele quebra-queixo, né? Churrasco. Aquele é bom, né? Aquele é o melhor de todos, é né? Mais alguma coisinha, né? Exatamente, lógico, né? Acompanhando o churrasco e com a família, com os amigos, para você poder voltar sem estresse lá da Rota das Cachoeiras em Corupá, Santa Catarina. Vamos ao intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta com muito mais informações aqui no Placar Transamérica nesta sexta-feira. Pai Bola, voltamos já já. Legal, estamos de volta com o Placar Transamérica nessa sexta-feira, intervalo aqui, como é que é? Então, amanhã é sábado. Não, amanhã é dia de jogar Loteria Federal. Daí a gente está comentando que amanhã é um bom dia para jogar no bicho, só isso. Loteria Federal, né? Jogar. Muito bem, segue o baile aqui no Placar Transamérica nessa sexta-feira. Bem, o Palmeiras tem um jogo contra a equipe do Cruzeiro. O Palmeiras de bem com a vida na Série A do Brasileiro. Não vai ter o jogador Fabrício nem o Zé Roberto. 2 jogadores estão fora do time do Palmeiras contra a equipe do Cruzeiro. E o Cuca que vem fazendo um grande trabalho. Favorito o Palmeiras, né? Ou com não? certeza, não tem nem o que ver. O Cruzeiro nessa semana deu uma chacoalhada na ponta, 4-0. Me surpreendi, porque em Campinas a ponta tomando 4, mas mesmo assim o Palmeiras é muito mais superior que o time do Cruzeiro. E eu acho que o Cruzeiro perde para o Palmeiras. Agora o segredo de um bom trabalho é tempo, né? No caso do Cuca, que chegou e a torcida cobrando, Libertadores, não vai bem, de repente ele encaixou certinho o seu elenco e está fazendo aí Hoje o Palmeiras é o melhor time do campeonato, sim, vai liderando a competição, mas com qualidade, esse é o detalhe. Você vê que é um time... Gabriel Jesus passando da bola. Esse está jogando muito, né? Esse está fazendo a diferença no time do Palmeiras. E encaixou direitinho no perfil que o Cuca gosta desse jogador. Como o Cuca tinha antigamente no Fluminense o Thiago Neves, lembra? Thiago Neves, exatamente. Bem lembrado, bem lembrado. Então, o Cuca, a boleirada, como se diz na gíria, gosta muito do Cuca como treinador. Ele fala a língua deles, né? Não tem aquele negócio de trairagem. O Cuca é um treinador que, se você não vai jogar, ele fala na tua cara, ele não fica falando por trás, né? Como acontece em muitos clubes. Que o jogador fica de birra, daí não quer jogar. E jogador que foi pra noite com o Cuca não joga mais. Não vai jogar um dia, não vai jogar mais. O Cuca já tira do elenco, então ele já deixou bem claro isso, né? E quando ele chegou no Palmeiras, acho que a linguagem dele foi muito franca pro jogador. Ou vocês jogam comigo, ou quem não quiser, a porta está aberta. Quer curtir o sereno, não é por aqui o caminho. Bom, em relação ao Santos, teremos aí o clássico final de semana, Santos e São Paulo. E há uma preocupação do São Paulo em relação ao Lucas Lima, né? De repente está jogador de habilidade, aquela coisa, a preocupação. Mas o São Paulo passa por um bom momento também no Campeonato Brasileiro e o Santos também. Teremos um grande jogo. Os dois passam por um bom momento, né? E vai ser aí, em relação ao time principal, né? Talvez aí o último jogo utilizando os principais jogadores de São Paulo, porque aí na sequência já começa a pensar na Libertadores. Eu acho que o São Paulo nesse jogo, que é um clássico, vai com a força máxima, você falou muito bem. E o Santos, se entrar o Lucas Lima com o Gabigol,
o São Paulo também vai ter bastante dificuldade na defesa, né? Porque a defesa para marcar esses dois jogadores não é fácil, né? O Santos foi durante a semana no Rio de Janeiro e ganhou de 4 do Fluminense, você vê como o time do Dorival Júnior está bem no campeonato. E o São Paulo, o Bausa, né? Acertou também o time do São Paulo. Eu arriscaria nesse jogo um empate, Joel, porque são dois grandes treinadores, né? Tanto o Dorival como o Bausa, e eu acho que esse jogo eu jogaria no empate. E ontem o São Paulo empatou com o Sport em 0-0. Não foi um bom resultado para o São Paulo. Jogando em casa, não. Um resultado ruim, né? Para quem quer buscar aí resultado, né? Mas é aquele negócio, né? Como nós comentamos aqui, nem todo jogo que os mandantes vão jogar em casa vão ganhar, né? Como acontece. Então, acho que o São Paulo já deixa de perder, porque praticamente foi uma derrota para o São Paulo perder em casa para o Sport, certo? A deixa do São Paulo já gastou o que ele tinha para gastar. Vai ter que ganhar os próximos jogos em casa para quem quer almeja ser campeão. Como o São Paulo entra na competição para ser campeão, não vejo de outro modo, né? Agora vamos falar do Corinthians. O Corinthians que joga contra o Santa Cruz nessa rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Vem de uma derrota na estreia do técnico Cristóvão Borges contra a equipe do Atlético Mineiro e pega agora o Santa Cruz. O que estaria acontecendo com essa equipe do Santa Cruz? O caro Enio Cavalos. Joel, se imagina se o Santa Cruz vai amanhã em São Paulo e ganha do Corinthians. Como é que fica a cabeça do Cristóvão Borges? Eu acho que a torcida já vai pedir a cabeça dele no segundo jogo. A sorte do Cristóvão Borges vai pegar o Santa Cruz, que vem de mau resultado. Porque se der uma zebra amanhã em São Paulo, lá em São Paulo contra o Corinthians, eu tenho certeza que não vai ficar barato para o Cristóvão. Então o Cristóvão se esperto no jogo de amanhã, né? É amanhã o jogo, né? Amanhã, porque se ele não ganhar, a cabeça dele já começa a ficar prêmio. Bom, mas eu acho que futebol é assim, né? A torcida está acostumada com o Tite. Então ele vai, esse peso ele vai carregar. Vai carregar, mas não pode fazer a comparação mas não vai, Tite com Cristóvão. Mas se ele já perdeu a primeira, certo? Vai jogar a segunda, perde em casa, com a torcida, mando do Corinthians. Imagine como é que fica o treinador. Mas dificilmente, olha, vai ter que jogar muita bola. O Santa Cruz vai ter que jogar muita bola para vencer o Corinthians. Mas no futebol não existe o impossível, né? Não existe, é verdade. Uma vez eu estava conversando com o Rubens Minelli. O Rubens Minelli falou assim, o plantel tem 30 jogadores. Tem um jogador que esse cara nunca vai jogar futebol. Sabe o que ele respondeu para mim? Um dia, se ele faz parte do elenco, um dia ele vai jogar. Se ele está no elenco, um dia ele vai jogar, porque um se machuca, tem cartões e alguma coisa vai acontecer, vou ter que pôr esse jogador que ninguém quer. É o que acontece. Essa pode ser uma visita inesperada para o Corinthians, chegar lá ao Santa Cruz e ganhar. Essa comparação que eu estou falando. O jogador está no elenco que nunca joga, uma hora vai jogar. E vai que o Santa Cruz chega em São Paulo e ganha o jogo. Tem essa possibilidade, né? Tem essa possibilidade. De conseguir uma vitória contra o Corinthians. Que seria muito bom para o Santa Cruz, que tenta voltar aí a fazer bons jogos e também conseguindo aí as vitórias. Sabe quem está indo para o Santa Cruz? O Jadson, que é do Atlético. O volante está acertando com o Santa Cruz. É um grande jogador. Como a Chapecoense hoje perdeu, o Guto Ferreira assinou com o Bahia. Tá legal aqui no placar Transamérica, o Guto é um baita treinador. O Curitiba, inclusive, tinha... Cotou ele. Sabe o salário dele? 350 mil acertou com o Bahia. Não tem bala, né? É muita coisa. É muita coisa. Curitiba eu acho que nem o Gilson ganhava isso no Curitiba, né? Não ganhava tudo isso. Não ganhava tudo isso. Com certeza. Bom, vamos acompanhar agora os gols do Campeonato Brasileiro. O jogo realizado ontem envolvendo a equipe do Grêmio contra o Vitória. Confira aqui no placar Transamérica. Então, conferindo os gols, a equipe do Vitória saiu na frente. O Chiesa fez 1-0. Esse Chiesa está jogando muito no Vitória, viu? Bom jogador, Chiesa. Fez um golaço, 1-0 para o time do Vitória. Na sequência, o jogador Renan acabou fazendo o segundo gol do Vitória, 2-0. Olha o azar do goleiro agora, João. Sai pela direita a jogada, ele saiu bem o goleiro, quer dizer, bem. Foi gol contra, né, do Vitor Ramos. Vitor Ramos, deu nas costas dele mesmo. Aos 10 do segundo tempo. E acabou perdendo o jogo 2-1 para o time do Vitória contra a equipe do Grêmio. O Vitória tem um jogador na zaga que me chamou muita atenção, que me lembra muito o Manuel quando iniciou a sua carreira, Canu. Um porte físico muito avantajado, um jogador firme, mas leal. Não bateu nenhuma vez sem deslealdade no atacante do Grêmio. Esse me chamou a atenção, esse jogador. Vou começar a observar mais de perto. Canu, o nome dele. Canu, bom jogador. Bom, aqui no placar Transamérica, vamos conferir agora a classificação e a próxima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Confira. Daqui a pouquinho você acompanha aqui a classificação e também a próxima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os nossos times, né? O Atlético joga aí contra a equipe do Grêmio. Enquanto o Curitiba joga contra a equipe figueirense. Bom, a classificação Palmeiras lidera com 22 pontos, é o primeiro e segundo Internacional com 20, em terceiro o Grêmio com 18 e quarto o Flamengo, que subiu um pouco na tabela de classificação com 17 pontos, os 4 primeiros colocados na Série A do Brasileiro. A sequência, o Santos é o quinto com 16,
Sexto colocado Corinthians com 16, sétimo São Paulo 15, oitava Chapecoense com 15, Atlético Paranaense na nona colocação com 14 e a Ponte Preta, décimo colocado com 13 pontos. Sequência da classificação, Figueirense 11º, pega o Curitiba com 13, 12º Atlético Mineiro com 13, 13º Fluminense com 13, 14º Vitória com 12, 15º Santa Cruz 11 pontos, 16º Cruzeiro com 11. Na zona do rebaixamento, ali naquela boate vermelha, azul, Curitiba, olha aí, o Curitiba conseguiu chegar na zona do rebaixamento. É que eu falei, né, com 9 pontos. Curitiba Sport, gosta de uma zona, né? 18º Sport com 9, 19º Botafogo com 9 e o Lanterninha, o América de Minas Gerais, o América Mineiro com 8 pontos, é a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Próxima rodada, 11ª rodada amanhã, teremos Cruzeiro contra a equipe do Curitiba. Aliás, desculpe, está errado ali, errado, porque é o Figueirense pega o Curitiba. Figueirense e Curitiba. O Corinthians pega a equipe do Santa Cruz, que é a rodada do Campeonato Brasileiro, né? Na sequência, teremos aí o América de Minas contra a equipe do Atlético Mineiro, um clássico, Santos e São Paulo, Vitória contra a Ponte Preta, o Flamengo pegando o Fluminense, Internacional contra a equipe do Botafogo, Atlético Paranaense em casa contra a equipe do Grêmio, Figueirense, Curitiba e Sport jogando contra a Chapecoense. São jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, jogos este final de semana. Lá em Minas vai ter o clássico, América Mineiro e Atlético Mineiro, né? Bom, é um clássico onde o América... Está lá embaixo. Esse time do América... Está lá embaixo. Eu acompanhei o jogo do América contra a equipe do Curitiba. Chora esse time do América. Perder para o América, ó, os jogadores têm que dormir de joelho, viu? No mínimo de joelho, porque, olha, é muito ruim esse time do América. E o Atlético Mineiro está subindo na tabela. Você viu o Atlético Mineiro que estava na zona de rebaixamento. O Marcelo está começando já está com 13 pontos. Jogo. Se ele ganhar do América, que automaticamente eu acho que ganha do América, ele vai a 16. O Atlético Mineiro dá um salto muito alto. Mas aí é que eu disse, o Atlético está subindo em produção, o Marcelo está conseguindo fazer o seu trabalho. E o Fred começou a jogar, fazer gol já também. Mas aí então, tem um detalhe. Já fez na primeira rodada. Mas aí artilheiro, tudo bem, teve essa briga com o Levi Coupe lá no Fluminense, e aí acabou indo para o Atlético Mineiro, mas é um jogador... para jogar seleção não. Não, mas para clube ele resolve. Ele juntamente com o Ricardo Oliveira hoje no Brasil são os dois melhores. Pelo menos eu entendo que são os dois melhores. Eu também vou na mesma linha que você, porque os dois eles têm o faro do gol, né, Joel? Ou quando eles estão mal posicionados, a bola bate neles e entra. Então eles têm que ter o faro, tem que ter o cheiro do gol e eles têm, né, cara? O Atlético Mineiro tem essa condição. Na Libertadores chegou, pedalou, mas não conseguiu, mas é um bom elenco, né? A posição é muito boa. Eu acho que o Fred fez um grande negócio saindo do Fluminense, que ele já estava há muitos anos no Fluminense, indo para o Atlético Mineiro, para respirar um novo ares, né? E isso fez muito bem para ele. Ele que começou no Cruzeiro, né? Essa rodada, na verdade, essa rodada do final de semana na Série A do Campeonato Brasileiro, além do clássico envolvendo o Santos contra a equipe de São Paulo, tem o América contra o Atlético Mineiro, mas acho que o que mais chama atenção é esse jogo mesmo, Santos e São Paulo, né? No geral, né? Santos e São Paulo pela fase dos dois clubes estão vivendo, apesar que o São Paulo está vindo de um empate, né? E o Santos melhorou muito a classificação da tabela. Mas clássico, como a gente diz, clássico é clássico, você não sabe o que vai acontecer, né? Mas eu ainda acho que eu já dei meu palpite, eu acho que dá empate. Eu não sei, eu acho que o melhor momento hoje, o Santos... O Santos está em melhor momento, né? Até porque, a partir de agora, o São Paulo já começa a pensar. O jogador não vai, de repente, ir para o choque desse clássico, porque já tem uma Libertadores na sequência. O jogador, quando ele vai numa dividida, ele vai pensar duas vezes. Será que coloca o pé ou ele pensa na Libertadores? Né? Eu acho que tem que ir para o jogo e ir para o choque mesmo, porque está ganhando para isso. Libertadores é uma outra situação. Legal, vamos falar agora do placar Transamérica da LM Telecom, rádio de comunicação profissional para o seu evento, para a sua empresa. Tem uma grande empresa, você tem que ter, então, aí, rádio de comunicação profissional. Basta você ligar para a LM Telecom, 3024-1200. Tem um barco, tem uma lancha? Muita gente que está aí com bala na agulha tem que instalar um aparelho desse. Venda, locação e manutenção. LM Telecom, 3024-1200. Vamos ao intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta para falar mais do Curitiba, do Paraná, do Atlético, aqui no Placar Transamérica. Voltamos já já. Legal, estamos de volta com o Placar Transamérica nessa sexta-feira. Sexta-feira a cabeça fica, trevo, todo mundo. Sexta-feira, final de semana, a bola rola. Amanhã às 4 da tarde, o Paraná Clube joga contra o Joinville. O torcedor precisa ir para a Vila para empurrar, incentivar os jogadores do Paraná Clube. O Moura até não gosta de falar assim, tem que ter uma motivação. E eu também acho que não tem que ter essa motivação, não. O jogador é pago para jogar e bem conseguir os pontos. A Fran Azevedo está de volta aqui no Placar Transamérica para falar mais do Paraná Clube. Fala aí, Fran.
Estou de volta aqui no Placar Transamérica para falar mais um pouquinho do tricolor. Amanhã a equipe paranista enfrenta o Joinville pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O adversário vem da derrota para o Paysandu na última rodada e 2 empates anteriormente. A última vitória do Joinville foi na 8ª rodada contra o Avaí por 1-0 jogando fora de casa. O time catarinense é o primeiro na zona da degola com 11 pontos na 17ª posição. 3 pontos a menos que o Paraná Clube, que tem 14 na 12ª colocação na tabela. O que preocupa o tricolor, que se perder e tiver uma combinação de fatores, pode ficar bem perto e até ocupar a tão temida ZR. O desempenho do Paraná jogando na Vila Capanema não tem sido tão satisfatório. O fator casa é algo que não tem sido aproveitado pelo tricolor. Nessa Série B já foram 5 jogos na Vila Capanema, destes 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Mesmo assim, o time pede o apoio do torcedor para comparecer e empurrar a equipe. Os ingressos já estão sendo vendidos na sede da Kennedy e na bilheteria da Vila Capanema, na rua Engenheiros Rebouças. Custam de R$ 50 a inteira no setor popular até R$ 130 a inteira nas cadeiras sociais. Por hoje é só, eu volto no domingo aqui no Placar Transamérica. Um ótimo fim de semana, aproveitem com juízo. Um beijão! Com certeza, Fran Azevedo, com muito juízo, você também. Até domingo aqui no Placar Transamérica. Bem, o Paraná que joga contra a equipe do Joinville, já falamos em relação aos desfalques da equipe, mas em casa vai ter que buscar os 3 pontos. A gente falava aqui em relação a essa semana, a promoção para tentar levar a torcida para o estádio. Eu acho assim, o Paraná Clube começou bem o campeonato estadual, fez um bom trabalho, o torcedor marcou presença, teve uma queda de produção na sequência do campeonato. Agora, fica difícil também, né? Jogos sábado, terça, sexta para o torcedor de repente comparecer, até porque o ingresso é muito caro hoje no nosso futebol. O futebol nosso é caro hoje, né? E o torcedor, na crise que o país está vivendo, né, João? Isso é crise? Setor, aonde tem crise? No país geral, né? O torcedor ficar indo no jogo quarta, que a gente falou muito bem, pesa no bolso hoje, né? O ingresso mínimo aí acho que é 50, né? O Paraná faz acho que é 30, às vezes que faz promoção a 10, né? Mas se você pôr isso no final do mês, quem tem um filho e vai junto, ele pesa no bolso, né? Então o Paraná tinha que aplicar o marketing do Paraná tinha que fazer algum outro tipo de promoção, pro mês todo, paga lá no X, alguma coisa assim, né? O diretor de marketing devia lançar um plano desse para o torcedor ir mais a campo, né? Já que não vai tanto a torcida do Paraná e ingresso a preço normal, aí que o torcedor do Paraná não vai, né, João? Agora, a diretoria faz um grande trabalho, né? A gente às vezes faz um grande trabalho, pega no pé, a gente comenta alguns fatos, né, que realmente acontece, por exemplo, a saída do Claudinei, que faz parte do passado, mas minha opinião, eu acho que houve um erro muito grande em dispensar um treinador que já estava aí trabalhando há 6 meses, né? Fez uma pré-temporada, começou um trabalho ano passado, conhecia bem o elenco. E aí muitas pessoas comentando, olha, o Claudinei não trabalhava, o Claudinei não fazia treinamento, ele vivia em Santos. Poxa, eu não tenho, sabe? Umas conversas que não tem nexo, não tem nada de verdade. Eu acho que se ele ia tanto a Santos, até que o Claudinei está em Curitiba, né? Como é que ele ia tanto a Santos? E depois que terminou o contrato dele com o Paraná, ele tá aqui em Curitiba ainda, então acho que ele não ia tanto já começa a agitar, né? Agitar eu acho que ele não ia tanto a Santos, porque quarta-feira, já comentei isso, quarta-feira atrasada, ele estava num restaurante em Curitiba jantando. Pois é. E agora o Paraná devia fazer assim, tipo uma promoção. 6 jogos, eu sei que durante o mês... Um pacote. Um pacote. Eu sei que durante o mês não tem 6 jogos em casa. Mas 6 jogos põe lá 100zão, exemplo. O torcedor, você chama o torcedor a campo. Ele tinha direito de comprar 6 jogos, paga 100zão. Entendeu? É uma medida, uma medida, caminho, né? É um caminho para chamar a torcida. Ó, no mês, praticamente o Paraná joga 2 vezes no mês. Aí sobrariam 4 jogos, né? E ia gastando os jogos conforme o Paraná fosse jogando em casa. É verdade. Bem, vamos conferir agora a arbitragem, o trio de arbitragem para Paraná Clube contra a equipe do Joinville, amanhã às 4 da tarde na Vila Capanema. Confira aqui no Placar Transamérica daqui a pouquinho, a arbitragem para esse jogo. Aliás, a gente fala em arbitragem, mas também não tem aquele lance não, tem que jogar bola, tem que conseguir, não vai ficar dependendo de árbitro, errou, não. Lógico que às vezes o árbitro erra e aí prejudica a equipe. E a arbitragem mais erra do que acerta, isso tanto na Série A como na Série B, né? Você pode ver a arbitragem. Se na Copa América o juiz levou quase 5 minutos para ver se o gol foi com a mão ou não, você imagina, né? Que é juiz FIFA, juiz padrão, né? Padrão número 1. E os caras erram, imagina a nossa arbitragem que é carente, né? Então tá, aí na tela para você a arbitragem do Myron dos Reis Novaes, Daniel Paulo Luzioli e José Araújo
Sabino, trio de arbitragem para Paraná Clube Joinville pela Série B do Campeonato Brasileiro. O juiz está vindo de pertinho, né, João? Tá aqui Manaus, pertinho. né? Manaus é perto, né? Pertinho, né? A roda bastante, mas também o cachê da arbitragem é muito bom, né? É alto, né? Compensa. É uma mordomia danada também. Chega no vestiário lá, diz que tem, 4, 5 tipos de fruta, água mineral, água de coco. Almoço, já encontrei vários lá almoçando em churrascaria top em Curitiba, viu, João? Tem essa, tem que... E outra coisa, 90 minutos de bola rolando aí, tem que estar bem preparado. Tem um marmitex também, mas com picanha, né? Com alcatra. Esse marmitex aí é diferente, né? E o tipo nosso. e o detalhe, né? Tem uns árbitros aí, é o seguinte, tá bem fora de forma. Vamos falar mais do Atlético Paranaense, o Atlético que joga contra a equipe do Grêmio no final de semana na Arena. O nosso Daniel Rodrigues está de volta aqui no Placar Transamérica. Fala aí, Daniel. Muito bem, e de retorno aqui no Placar Transamérica para falar mais a respeito do Furacão, que deve contar com o retorno de Nicão para essa partida. O jogador ficou em Curitiba, ficou de fora das últimas 2 partidas, fazendo um trabalho de fortalecimento muscular, um trabalho de explosão, e agora deve voltar a essa condição. André Lima, que não participou da partida contra a Chapecoense, sequer foi relacionado, este ainda é dúvida. Segundo informações do próprio técnico Paulo Autuori, a situação do André Lima é muito parecido com a do Nicão. O Nicão ficou de fora de 2 partidas, o André Lima de fora desse jogo contra a Chapecoense, deverá, quem sabe, ficar de fora contra a equipe do Grêmio, para que o Atlético tenha 100% com relação aos seus jogadores na partida diante do Curitiba na próxima quarta-feira. Com relação aos ingressos, até amanhã o torcedor pode adquirir o ingresso para a partida diante do Grêmio no valor de R$50, mas trocando as 25 time manias, marcando o Atlético na condição de time do coração e, claro, aí podendo acompanhar esta partida. O rubro-negro busca o resultado positivo, já que dentro da Arena da Baixada o aproveitamento é praticamente 100%. Venceu as partidas apenas com um empate diante do Clube Atlético Mineiro. Foram 5 jogos com 4 vitórias e um empate na Arena pelos lados do Atlético Paranaense. É isso do rubro-negro. Eu volto domingo com mais informações aqui no Placar Transamérica. Legal, Daniel Rodrigues falando do Atlético aqui no Placar Transamérica. Já colando aqui em relação às informações do Atlético, vamos conferir também o trio de arbitragem para Atlético contra a equipe do Grêmio no final de semana na Arena, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem teremos a arbitragem para Atlético e Grêmio, o Wagner Howe, do Mato Grosso, esse árbitro, isso, com Carlos Birkenbrock e Fábio Rodrigo Rubinho. É o trio de arbitragem para Atlético e Grêmio no final de semana. O jogo inteiro é importantíssimo. Espero que a arbitragem vá bem, né? Porque é um jogo difícil. Na arena é o seguinte, não pode ter pressão. Torcedor do Atlético, não me faça torça para o Atlético, não faça mais o que alguns torcedores têm feito, revista. E aonde nós falamos no jogo do Paraná lá, Joel, que o árbitro era de Manaus. Desculpa, é do Maranhão. A do Maranhão é pertinho? Pertinho também. É da terra da Alcione, né? Alcione? Grande Alcione, né? Marrom? Marrom, né? Sabe alguma música da Marrom, não? Não sei, mas não vou arriscar cantar, não. Adoro a Alcione. Fui no show dela quando teve em Curitiba. Maroto. Garoto Maroto, essa é boa. O Gerson aqui que vai cantar. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar mais informações do Curitiba aqui no Placar Transamérica, que o Eduardo Destre tem convidado. O Pachequinho vai falar aqui no Placar Transamérica. Fala aí, Destre. Maravilha, a gente retorna aqui no Placar Transamérica desta sexta-feira e já de imediato contato com o técnico Pachequinho, que fala a respeito do erro inadmissível na concepção dele para a equipe alviverde. Curitiba tomou o segundo gol de lateral ao longo do Campeonato Brasileiro. Já havia insistido neste erro contra a equipe do Palmeiras. E ontem, contra o Internacional, Curitiba acabou tomando um lance bobo, uma fatalidade, uma bola parada, um arremesso manual, acabou tomando aí a punição com o gol da equipe do Internacional. O Pachequinho fala que os atletas do Curitiba se cobram com relação a esta situação. Ele mesmo, treinador da equipe alviverde, vai tecer aí alguns comentários, vai fazer cobranças em relação a esta situação. Pachequinho fala da cobrança dos atletas com relação a este tipo de lance. Se cobram, né, no dia a dia, e sabiam que essa é uma bola que você tem que atacar e não deixar o adversário conseguir ganhar essa bola por cima. Infelizmente a gente acabou tomando seu gol, volto a frisar. Mais trabalho para corrigir, para que a gente não só nesse tipo de lance, mas
num geral, estar atento e não deixar o adversário te surpreender, principalmente de uma bola parada. Muito obrigado ao técnico Pachequinho conversando conosco, falando a respeito desta situação envolvendo a equipe alviverde ao longo do Campeonato Brasileiro. Curitiba não pode pecar, está flertando com a zona do rebaixamento, tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro e vai buscar uma reabilitação jogando domingo contra a equipe do Figueirense. De quebra, o Coxa vai buscar a primeira vitória jogando fora de casa. Na condição de visitante, ainda não somou pontos ao longo deste Campeonato Brasileiro. Para o compromisso contra o Figueira, jogando lá em Floripa, João Paulo e Juninho retornam à equipe alviverde, que segue os seus preparativos visando o compromisso contra o Figueirense, jogando na bela e próspera Ilha da Magia, na cidade de Florianópolis. No domingo, o Coxa vai buscar um resultado positivo que pode tirá-lo desta situação incômoda da zona do rebaixamento dentro do Campeonato Brasileiro. Eu, por hora, retorno com você aí nos estúdios do Placar Transamérica. Legal, tá aí o Destre 100% falando do Curitiba aqui no Placar Transamérica. Vamos conferir no trio de arbitragem para Figueirense e Curitiba nesse final de semana aqui no Placar Transamérica. Árbitro Elmo Alves Rezende Cunha, Gilbert Pedrosa Moisés e Wanderson Antônio Zanotti. Portanto, o trio de arbitragem para Figueirense e Curitiba. Só para a gente fechar aqui o Placar Transamérica nessa sexta-feira. E aí, Curitiba, quem pode de repente fazer a diferença? Kleber? O Kleber pode fazer a diferença. Eu gostei muito do jogador que entrou ontem do Curitiba, que o nome dele é Iago, que veio do interior de São Paulo. Um menino que chegou há uma semana em Curitiba, já jogou e mostrou personalidade. Eu não quero queimar minha língua, mas eu acho que vai dar samba esse jogador jogar junto com o Kleber. Foi muito bem. É uma presença também do Vinícius, né, no time do Curitiba para esse final de semana contra o Figueirense. É um jogador que tem, de repente, uma facilidade. Só não gostei da declaração do Kleber no final do jogo, viu? Ou perguntaram se o resultado foi bom. Sabe o que ele respondeu? Não sei. Ele tem que saber, ele é jogador profissional, é um Isso cara não é uma resposta que se dá, né? Ele é um jogador profissional, assim. Tem moral no clube, é o artilheiro do Curitiba nessa temporada, fez um grande trabalho no Paranaense, está fazendo também no Brasileiro, mas ele tem que dar uma satisfação sim para a torcida. Até quem quer saber é a torcida, não é nós, sim, mas de repente não é o repórter que vai fazer a pergunta, olha... Para a torcida saber se ele gostou, tem que explicar, se ele não gostou. Não foi um bom resultado em casa, não pode mesmo contra o não sei, Internacional. Isso não é a resposta que você dê, né? Não sei. Então quer dizer que ele não está nem aí com o Curitiba, né? Não, aí são detalhes, tem jogadores que... Agora esse Bernardo vai fazer uma dupla de ataque aí com o Kleber na sequência. Mas é um bom jogador. Né? Não, mas é um bom jogador. É um bom jogador, mas eu acho que eles vão jogar mais fora de campo do que eu acho que dentro de campo. Acho que o Kleber não tá... O Kleber é um cara que aprendeu muito, ele levou muita porrada, acho que porque esse na Bernardo, vida, né? Se você pegar o currículo dele, é meio pá virada, como se diz, né? Mas se jogar bola é um grande reforço ou não? Se ele jogar o que ele jogou no Vasco, é um excelente reforço, não é um bom reforço. Mas tudo depende da cabeça do jogador, né? O jogador estava na China, se não me falha a memória. Bom reforço nesse momento, sexta-feira, está lá no Juca, né? Lá no Juca, mas antes vou ter que dar uma passadinha no mercado, que minha casa parece, a geladeira parece lotamento, só tem água e luz. Que isso, depois dessa, Enio Cavalles, um abraço. Até domingo, ponto final aqui no Placar Transamérica, essa sexta-feira, direto para casa. Domingo, a partir das 20 horas, tem um Placar Transamérica especial, nosso Moura Júnior por aqui. Essa do loteamento, legal. Né? Um abraço e até lá, valeu. Desarrumar tudo, fazendo arruaça, me põe quase louca de tanta pirraça, com os carinhos que dá sem favor, tira meu escudo, me põe